Boa noite a todos. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês, nessa véspera de Natal, muito obrigado. A diretoria dessa casa, uma grande família, vamos dizer assim, uma união espírita israelense, agradece a presença de cada um de vocês. Vocês não têm ideia do quanto vocês são importantes para nós. A casa ela só funciona a semana toda graças a vocês. Graças aos dirigentes, graças aos expositores, graças aos colaboradores, graças a todos aqueles que participam da rotina dessa casa. Então, é um encerramento de um ano, de mais esse ciclo, e a diretoria termina mais esse ano com esse sentimento de gratidão por cada um de vocês. Aqui, para muitos é a segunda casa, para alguns é a primeira casa, então é a nossa casa de alguma forma, é o nosso lar. Então nós aprendemos a conviver todos vocês, e vocês são muito importantes para a história dessa casa, para tudo que acontece nessa casa. Essa casa tem uma particularidade muito interessante. Eu estou nessa casa há praticamente 20 anos, na época do Sr. Estela, presidente, está ali, tinha. Eu lembro quando eu entrei, ele me chamou para conversar, e depois do tempo só comprovou aquilo que ele tinha me dito. Se existe uma coisa que nós não nos preocupamos nessa casa, é com cargos. Quem é quem? E todo mundo arregaça a mão e todo mundo trabalha. Se existe cargos, é mais uma questão jurídica necessária, de acordo com a nossa sociedade, do que propriamente uma estrutura aqui dentro nesse sentido. Então não importa o que nós fazemos aqui, portanto que nós fazemos aqui. E cada qual do seu jeito, cada qual da sua forma, cada qual disponibilizando um pouco de cada um de vocês. E aí vocês sabem que, por minha infelicidade, a dona Santa está doente, está em recuperação, ela vai precisar de mais alguns dias de repouso. Esse evangelho é uma idealização dela, de muitos anos, há mais de 10 anos. Eu lembro quando ela chegou para nós, a diretoria, e pediu essa autorização, falei, claro, sem dúvida nenhuma, a ideia é excelente, vamos começar. Ela falou, mas pode ser que comece com 2, 3 pessoas, só a minha família. Eu falei, está ótimo, vamos começar. E hoje a gente percebe o sucesso que é esse evangelho, dia 24 às 18 de setembro. Com essa intercorrência da Dona Santa, veio uma reflexão. Às vezes nós, sem pensar muito, nós seguimos uma linha do pensamento, falando, ninguém é insubstituível, não é assim? Não, nós somos insubstituíveis. Quem que vai substituir a Dona Santa? Quem que vai substituir a Valéria? Quem que vai substituir a Fátima? Somos únicos, né? Não tem como. Outros farão o mesmo trabalho. Sim, claro. Nesse sentido, ninguém é insubstituível, porque cada um é um, cada um tem a sua particularidade. É nesse sentido. É lógico que esse trabalho é um trabalho de Jesus. Nós trabalhamos pela doutrina espírita.
O trabalho continua de qualquer forma, mas as pessoas são insubstituíveis. Porque não tem ninguém igual a nós. Ninguém. Já pensou se nós tivéssemos duas Fátimas? A palavra é não sei se vocês estão rindo. Quem me conhece. Duas Fátimas dando ordem o tempo todo. O tempo todo, né? Brincadeiras à parte, a gente percebe o quanto, né? É insubstituível, não vai ter outra igual, né? E assim sucessivamente. Então a Dona Santa, sem dúvida nenhuma, ela é insubstituível naquilo que ela faz, com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, como todos os colaboradores dessa casa. Se existe um ponto em comum de todos os trabalhadores dessa casa, independente do que eles façam, é esse amor, é esse carinho, é essa dedicação, é essa alegria, é não pensar, é arregaçar as mangas e vamos trabalhar e vamos fazer. Então, durante esses anos acontecem muitas coisas. Nós estamos com um projeto, no ano que vem, transformar de novo essa casa num verdadeiro canteiro de obras. Se preparem, pessoal, se preparem. É para chegar exatamente nessa época tudo pronto. Então existem projetos, existem situações, existem momentos bons, momentos menos bons, mas é uma família, né? É uma rotina, é uma situação que todos nós temos muito que agradecer, muito, só agradecer, inclusive. Eu acho que hoje estávamos acostumados com a Dona Santa, não se preocupem, eu não vou cantar. Vou falar já, você está nem o meu assessor suportaria um negócio desse. Né? Então não se preocupe em relação a isso. E hoje a Valéria vai falar sobre o Natal, sobre Jesus. É uma data extremamente importante. E a cada ano que passa, nós tentamos, todos os dirigentes, todos os expositores, os orientadores, a gente tenta pegar um ângulo diferente, uma forma diferente, tocar os corações de forma diferente. Por que isso? Porque à medida que nós vamos nos espiritualizando, à medida que nós vamos ampliando os nossos horizontes, à medida que nós vamos nos identificando com Deus, com Jesus, com essa espiritualidade amiga, esse Natal começa a nascer dentro de nós. O Natal nasce dentro de nós, que é o renascimento. É uma outra forma, é um outro jeito de ver as pessoas com gratidão, com aceitação, com perdão, com muita alegria. Então o Natal é exatamente isso. Né? Nós vamos perdendo esse sentido material do Natal e vamos entrando no sentido mais espiritual do Natal. É lógico que as festas são importantes, as crianças curtem muito essa época, é uma festa sem dúvida nenhuma familiar e é tão importante nós estarmos aqui hoje. Eu vou passar a palavra para a Valéria e ela sem dúvida nenhuma vai emocionar vocês, ela faz sempre, falando sobre Jesus, sobre o Natal e a importância de todos nós aqui. Então, em nome da diretoria, o ano não acabou ainda, tem mais uma semana de trabalho, mas em nome da diretoria eu queria agradecer por tudo que aconteceu esse ano, por todos os dirigentes, expositores, orientadores, trabalhadores, colaboradores, para vocês que frequentaram, que participaram e que nos deram a oportunidade de trabalho. Meu muito obrigado a cada um de vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiríssimo lugar, eu quero fazer alguns agradecimentos. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a Jesus pela oportunidade do trabalho, porque se tem uma coisa que ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada, dentro do Espiritismo, a gente aprende, é que a gente não dá nada para ninguém. A gente não oferece nada. Tudo que a gente faz, por muito que se possa fazer ou pouco que se possa fazer, é oportunidade que a gente está aproveitando. Então essa experiência de estar aqui é uma experiência que eu agradeço demais, porque eu sou profundamente necessitada desse trabalho, dessa casa e de cada palavra do Evangelho que muitas vezes a gente reproduz. Para mim, primeiro de tudo, uma necessidade muito grande. Então eu sou a maior necessitada de cada palavra que eu vou falar aqui.
segundo, eu quero agradecer, né, ao Cássio, à diretoria da casa, a todo esse acolhimento que a gente tem, a confiança. O Cássio agora mesmo me perguntou, e aí, Valéria, preparada? Eu falei, nunca, nunca, jamais preparada. Mas mesmo assim, corajoso do jeito que é, ele largou o microfone na minha mão. Não sei o que o Cássio tem, mas enfim, ele faz essas coisas, né? Então eu quero agradecer a diretoria da casa por essa oportunidade. A Dona Santa, que é a pessoa assim que me trouxe para cá, para esse... O que eu fiz? Peraí, gente. Problemas técnicos. Ah, eu pus para dentro. Esperta eu. Aí. Então, a Dona Santa, né, que eu já conhecia, e aí ela me encontrou um dia e me trouxe aqui para essa casa de volta, e que ela é uma pessoa extremamente querida. Vai fazer uma falta enorme para nós escutarmos a música dela. Ela diz assim, só abre a boca que a voz sai, todo mundo sabe cantar. Mentira, não sei nada. Então, vai sem música hoje, porque realmente ela faz uma falta imensa. Mas eu estive conversando com o seu José hoje, ela está se recuperando, graças a Deus, precisa de um pouquinho mais de repouso, mas nós temos confiança de que logo ela está voltando. E eu quero agradecer também às pessoas, né, aos espíritos e aos encarnados, dos quais eu tirei as informações e os conhecimentos para poder tentar de alguma forma reproduzir para vocês. Então, palestras de Haroldo Dutra, de Rossandro Klingey, de Divaldo Pereira Franco, e também as orientações dos ensinamentos de Emmanuel, de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então, nada do que eu trago aqui é meu, exceto o desejo de trabalhar, exceto a boa vontade. É tudo coisa que a gente aprende de outros que sabem mais do que nós. E o que eu posso pedir é que Chico, Emmanuel, André Luiz possam me ajudar a não passar muito mais vexame do que eu já com certeza vou passar, e não eclipsar os ensinamentos que eles tentaram nos dar. O nosso tema de hoje é terapia do Evangelho. Como o Cássio falou, todo ano a gente tenta abordar os ensinamentos de Jesus, abordar a grandeza do que nós recebemos do nosso Divino Mestre de algum jeito. E esse ano foi um ano que a humanidade como um todo, mas particularmente o nosso país, passou por muitas dificuldades. Dificuldades morais, dificuldades financeiras até de certo ponto, mas com certeza essa em consequência das crises morais, e isso repercute muito profundamente na saúde de cada pessoa. E nós estamos aqui hoje, essa noite, porque nós viemos em busca de algo. Nós sempre temos a necessidade de buscar algo, e esse algo, se nós analisarmos e formos um pouco mais lúcidos, vamos ver que esse algo é sempre Jesus e os seus ensinamentos. Porque no Evangelho do Mestre Jesus está contido todo o conhecimento para a plena felicidade do ser humano. O problema é que a gente ainda conhece Jesus muito superficialmente. Nós ainda não entendemos plenamente Jesus. Ele nos foi apresentado de um jeito diferente em 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, quando na questão 625 se perguntam aos espíritos quem é o modelo que a humanidade deve seguir, e eles simplesmente respondem: vede Jesus. E nos dão a entender assim que todos os ensinamentos, todas as virtudes, todo o caminho, toda a conduta humana deve se nortear pela exemplificação do nosso Divino Mestre. Jesus, por muito tempo, ele foi uma referência religiosa, quase que completamente. Mas tomar Jesus como um símbolo religioso, nas palavras de Haroldo Dutra, é pegar uma banana muito bonita, madura, perfeita, descascar a banana, jogar a banana fora e comer a casca.
porque é muito pouco de Jesus. O símbolo religioso é muito pouco do Mestre. Jesus é muito mais do que isso. Olhá-lo como um símbolo religioso foi, inclusive, uma das coisas que dificultou, principalmente as pessoas de intelecto, aos homens de ciência, aos filósofos, de se aprofundarem mais nos ensinamentos do Mestre e tentarem entender Jesus, né, e ver o seu Evangelho com a grandeza que ele tem, do maior tratado de psicologia e psiquiatria que a humanidade jamais viu. Ali no Evangelho está tudo. Todo o entendimento da vida, das encarnações, dos muitos mundos que existem no universo, da nossa existência, do sentido de tudo. E quanto poderia ter sido aprendido e quanto há por aprender se nós estudarmos. E essa noite nós resolvemos então falar da terapia de Jesus. Jesus, o terapeuta. Ele é o grande educador, ele é o grande mestre, ele é o grande apaixonado por cada um de nós. Ele é o farol das nossas existências e do nosso caminhar. E hoje nós vamos falar dele como grande terapeuta, porque a nossa saúde está abalada. Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, que é um braço, um ramo da ONU, né, tem uma definição de saúde que eles dão. Saúde não é apenas a ausência de doença, mas é o pleno bem-estar físico, psíquico e social. Bom, segundo essa definição da OMS, né, não é ausência de saúde, mas o pleno bem-estar físico, legal, né? Se eu estou bem, não estou tomando um remédio, nem fazendo um tratamento em particular, ok. Pleno bem-estar psíquico. Aí a gente pensa, né, nas nossas angústias diárias, nos nossos medos diários, nos nossos acessos de raiva, no nosso ciúme, na nossa inveja, na nossa insegurança, na nossa ansiedade. A gente já fica meio assim, né, com a questão da saúde. E aí tem o pleno bem-estar social. Então nós olhamos o nosso mundo e vemos todas as diferenças que tem nesse mundo, toda a desigualdade, toda essa situação que vai desde aquelas pessoas que na noite de hoje irão brindar o Natal, muitas vezes nem compreendendo muito bem o que ele significa, com uma taça de champanhe que custa 70 mil reais, porque eu ouvi dizer que existe isso, né? E eu fico imaginando que gosto isso tem, quer dizer, como é que gosto tem uma coisa que custa 70 mil reais a taça, meu Deus, gosto de ouro líquido, sei lá, né? Desde esse indivíduo até aquele nosso irmão que essa noite vai colocar a cabeça no chão frio e sujo de uma rua e vai dormir com o estômago roncando de fome. Desde aquela pessoa que essa noite vai estar envolvida de carinho, de afeto, de cuidado, de família, de amizade, até aquela pessoa que vai amargar a mais profunda solidão no fundo de uma cela de presídio, num sanatório, num hospital ou numa casa cujo lugar ninguém se lembra onde é. Por todas as desigualdades e todo o sofrimento que essas desigualdades causam, a gente consegue então perceber que pela própria definição de saúde dada pela Organização Mundial de Saúde, que não é uma entidade religiosa e nem está falando de Jesus, a gente nota que nós somos doentes. Mas para nossa sorte, o Divino Mestre disse que ele vinha para os doentes, porque o são não precisava de remédio. Então ele veio por nós e ele está conosco assim. E nós estamos aqui em busca desse Jesus terapeuta também, assim como do educador, assim como do mestre e do amigo maior. Nós estamos em busca dele para que nós possamos nos tornar melhores. Porque se nós enfrentamos a chuva, viemos aqui hoje
e isso não fizer de nós, de alguma forma, pessoas melhores, mais sensíveis à dor do próximo, mais gentis e mais gratos, nós, na verdade, seremos, como disse o Mestre, o sal que perde o sabor, ou a lâmpada que foi escondida embaixo da cama. Seremos, na verdade, piores até do que quem nem veio aqui e nem veio buscar. Se nós estamos em busca, nós temos que receber e temos que compartilhar. Então, assim nós vamos iniciando, a nossa fala, pensando um pouquinho na história da humanidade e verificando que no final do século XIX, começo do século XX, uma grande revolução marca o nosso mundo. Uma revolução que todo mundo conhece e a outra que nós espíritas conhecemos, mas é um grande avanço e um passo enorme para a nossa humanidade. Uma delas é o avanço, o desabrochar da ciência, que no final do século XIX explode em luzes e aprendizados de todas as formas, a física, a química, a biologia e todas as ciências, a medicina, avançam de uma maneira surpreendente. Isso não acontece por acaso. Espíritos de grande intelecto e de grande conhecimento encarnam para fazer avançar as ciências em todos esses campos. E ela se torna a vedete, então, do novo século que iniciava, que era o século XX. Mas, juntamente com o avanço científico, um outro de enorme valor também desce à Terra, o Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo, que não por acaso vem junto com a ciência. A princípio a humanidade não se dá conta. E como eu disse, a ciência é a vedete. E aí começam os conhecimentos, a humanidade vai, E aí as grandes nações, as nações super civilizadas, elas tomam posse dessa ciência. E essa ciência então começa a crescer. Porém, no momento em que a humanidade parecia mais sábia, parecia mais ajustada à evolução, eis que vêm os monstros da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E um após o outro no século XX, por volta de 1914, a Primeira Guerra, 1939, a Segunda Guerra, a gente vê que a humanidade se encontra ainda em profundas trevas morais. A gente vê mostras de crueldade, brutalidade, violência, o ser humano relegado à pior condição e as coisas mais tenebrosas. Nesse momento, levantam-se dois paradigmas na humanidade, o paradigma materialista e o paradigma espiritualista. O materialista domina esse momento. Após a Primeira e a Segunda Guerra, o materialismo, ele ganha muita força nas universidades, nas instituições, até mesmo na justiça, nos congressos e nos governos, o materialismo impera. Só que o materialismo, ele não traz as respostas que a humanidade espera. Primeiramente, que esse materialismo faz então com que a ciência, ela vá ser uma ciência que evolui unilateralmente. Nos países ricos, nos países supercivilizados, a gente vê um avanço enorme. Enquanto cantos do mundo, ainda hoje, existem praticamente no primitivismo, sem a mínima condição, sem o mínimo avanço, basicamente como se vivia há alguns séculos atrás. Em alguns lugares é como se fosse Idade Média ainda. Então, dentro disso a gente vê que o materialismo, ele não nos traz respostas. Nós crescemos, nós avançamos, a nossa tecnologia desponta, porém, nós observamos uma coisa. Nós observamos que a tecnologia e alguns aspectos sociais do nosso tempo são bastante diferentes daqueles do tempo de Jesus. Porém,
as angústias humanas, o sofrimento humano ainda é o mesmo. Nesse momento, a gente vê desabrochar doenças, principalmente de cunho psiquiátrico, muito alarmantes e campeando pelo mundo. Uma delas, com certeza, a depressão. Depressão e ansiedade. Praticamente todo mundo conhece um caso, uma história. Acho que a gente pode afirmar sem medo que pelo menos uma pessoa dentro de cada família sofre de um desses dois males, se não de ambos. E aí a gente percebe que a espiritualidade, que é o outro paradigma, ela vai então ganhando força. E nós percebemos que hoje, grandes cientistas, filósofos, escritores, poetas, também estão começando a observar os mesmos fenômenos sociais através do olhar da espiritualidade, que é o caminho que então nos leva a ver esse novo Jesus. Esse Jesus que a gente ainda não tinha atentado para ele, não tinha percebido. E é nessa hora que nós vamos olhar o Evangelho de Jesus e vamos ver que Jesus, o terapeuta, ele nos deu principalmente dois grandes medicamentos preventivos, duas profilaxias, duas prevenções para os nossos males. Uma delas é a manjedoura, a outra é a cruz. A manjedoura é a lição da humildade, a cruz é a lição do perdão. Na manjedoura, Jesus nos ensina que a humildade é caminho para que nós não fiquemos escravos da condição em que nós estamos, não fiquemos escravos das conquistas feitas e que não há importância no caminho, no ponto em que você começou. A importância é para onde você está indo. Vamos refletir que Jesus, o governador da terra, com toda a sua sabedoria, ele poderia ter encarnado em qualquer ambiente e situação que ele quisesse. Entre reis, entre poderosos, entre ricos, tanto fazia. Ele poderia ter exércitos à disposição, ele poderia ter sábios a abrirem o caminho, mas ele vem nos mostrar que a humildade da manjedoura, ela diz isso: olha, para Deus o começo não importa, importa o fim. Então, de onde você parte não tem importância. Se cada um de nós aqui se encontra numa situação, seja ela qual for, de vulnerabilidade, crise pessoal, não importa a nossa situação, do ponto de vista material ou psíquico, nós temos, a partir desse ponto, a condição de evoluirmos e caminharmos para uma situação que seja da nossa vontade muito melhor. A manjedoura dá esse recado. Como a manjedoura dá o recado também, você não está preso a nenhuma condição de agora. Nem se deixe escravizar pelas suas conquistas do momento, porque a evolução é um processo, é uma caminhada. Você pode, a qualquer tempo, com aquilo que você tem, lançar luz sobre o mundo, que foi o que Jesus fez, saindo da mais absoluta indigência e miséria que era a manjedoura naquele momento. Ele e sua família, ele projeta sua luz no mundo para agora, 2000 e tantos anos depois, e para muito mais no futuro. Então ele diz para nós: olha, é isso. Você está numa situação que não te agrada? Você é uma pessoa que não é exatamente a pessoa que você quer ser? Então, saia desse ponto e vá. O ponto de origem não tem importância. Essa é a lição da humildade do Mestre Jesus. E por outro lado, vem a cruz, que é a lição do perdão. Outro medicamento preventivo, outra profilaxia de Jesus. O perdão é a representação da cruz, em que Jesus nos mostra que não é que o cristão cultue o sofrimento. Às vezes o cristão é acusado disso, de cultuar o sofrimento, cultuar a figura do Cristo na cruz. Mas na cruz, Jesus
dá justamente a percepção para nós de que através do perdão você abandona o mal que te fizeram e se liberta, porque foi na cruz que Jesus se libertou daquele corpo físico que ele desejou ter, no qual ele desejou encarnar para nos ajudar, para que ele pudesse retomar e voltar à sua natureza original de espírito puro e voltar às esferas superiores da qual ele se originou. Então ele abandona naquele momento, ele se liberta daquela situação naquele momento. E nos dá outros ensinamentos também, nos mostra que a dificuldade da vida, que os sofrimentos da vida são caminhos para a nossa renovação. E ele diz para nós através da cruz, olha, amar, ser bom nesse mundo, nessa terra, dói, dói. Amar e ser bom dói, porque nesse mundo, nessa terra, o nível de entendimento ainda é baixo, mas com toda certeza vale a pena esse caminho, vale a pena essa busca. E aí nós pensamos que nessa lição, quanto nós podemos aprender? Porque realmente um dos maiores desafios da nossa encarnação é perdoar. Perdoar quem nos fez mal. Um dos maiores desafios da nossa encarnação é reencarnar ao lado dos nossos desafetos. Nós aprendemos, o Espiritismo assim nos ensina, que na nossa encarnação, aqui na Terra, em todas elas, né, e nessa aqui, nesse momento, por exemplo, nós estamos reencarnados ao lado de pessoas que com certeza são espíritos amigos, pessoas que nós amamos, pessoas que estão conosco para nos suavizar, nos adoçar a caminhada. Porém, também nós estamos reencarnados ao lado de antigos desafetos, inimigos até talvez. E no mais das vezes, a gente encontra esses nossos irmãos, esses desafetos, dentro às vezes da própria família, da família base. Eu digo pai, mãe, irmão, irmã, filho, marido, esposa. Às vezes é isso. E um grande desafio é reencontrá-los e mais, suportar os seus espinhos e o seu veneno ainda mais uma vez. Então, que lição Jesus nos dá de perdão? Desperte a cada dia com a boa vontade da caridade a cada dia. Vai ter dia que vai ser mais difícil, vai ter dia que a gente vai fracassar lindamente, mas vai ter dia que a gente vai conseguir avançar uns passinhos, vai ter dia que vai ser um pouco melhor, mas a gente não deixa de recomeçar. A cruz é a lição do recomeço, como a criança que ela vai caminhar, cai, machuca, chora, mas 2 minutos depois ela está em pezinho e está tentando andar outra vez. Nós adultos temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade de voltar a andar. A gente cai, machuca, chora e não quer andar de novo, a gente quer ficar. Mas a criança nos ensina que a gente deve, como ela, ao exemplo do que Jesus nos ensinou, nos levantarmos e caminharmos de novo. O trabalho da caridade é diário, é recomeço todos os dias. E assim nós vamos vendo que essa humildade e esse perdão são terapias. Como é que eles são terapias? Vamos pensar um pouquinho então na humildade. A humildade, como definiu no livro Pensamento e Vida o nosso querido irmão Emmanuel, ela pode ser definida por 3 parâmetros. O parâmetro número 1, a humildade é a plena consciência da nossa pequenez diante do universo. Olha como Jesus é bom. Eu disse que os avanços científicos vieram ao lado do Consolador prometido do Espiritismo no final do século XIX. Antes
do século XIX e dos avanços da ciência, a gente não sabia da nossa pequenez diante do universo. Na verdade, se nós formos pensar lá nas épocas antigas, na época medieval, o que se achava? Que a Terra era o centro do universo, que os próprios Sol giravam em torno da Terra e que o céu e as estrelas eram para a nossa contemplação. E que nós, seres humanos, éramos os seres filhos de Deus, a imagem e semelhança do Pai, e que tudo que havia no planeta, plantas, animais e todos os seres estavam aqui para que nós pudéssemos usufruir. Então, muito difícil da gente ter noção de pequenez, muito difícil da gente ser humilde. Mas aí vem a ciência e mostra pra gente que não. Primeiro a ciência vem e diz, olha, para começo de conversa, a Terra é que circunda o Sol. Para terminar, o Sol é uma das 300 milhões de estrelas, pelo menos, que tem só nessa galáxia. E talvez, no mínimo, 100 bilhões de galáxias iguais a essa no universo conhecido até agora. Aí a gente já fica mais assim, né? Aí vem a ciência evolutiva e mostra pra gente que nós somos um ser da evolução que caminha evolutivamente ao lado de outros seres que também evoluem. E que a nossa origem não é diferente da origem dos outros animais. E o Espiritismo vem e complementa que o nosso próprio espírito, ele dormia lá no mineral, despertou no vegetal, se agitou no animal e agora está no nominal. Matei um anjo lá para frente e tanto caminho. Aí pronto, eu tenho a noção da pequenez. Olha eu humilde percebendo que eu sou pequenininha diante da criação. Eu não sou uma criatura privilegiada, escolhida por Deus, que o Pai ama a tudo que Ele criou igualmente. Isso, por um certo lado, me dá um conforto, porque afinal de contas, Ele me ama tanto quanto Ele ama Jesus e todos os anjos e espíritos puros. Mas também me ama tanto quanto ama os vermes que rastejam embaixo da terra. Então, é uma noção clara de humildade para nós. Essa é uma definição de humildade que Emmanuel nos dá. A segunda definição de humildade que ele nos dá é a percepção da existência de Deus no universo do eu. Ou seja, Deus habita em todas as suas criaturas. Habita em mim, Deus habita em mim. Habita nos meus amados, também nos meus amados. Mas não naquelas pessoas que eu não gosto, né? Nelas também. Nos meus inimigos, nas pessoas perversas, nos indivíduos mais deturpados moralmente que a gente possa pensar, no meu inimigo político, na pessoa que me fez mal, naquele que me deve, naquele ser execrável. Em todos nós, Deus habita. De novo, eu não sou uma privilegiada, eu não sou uma escolhida de Deus. Eu sou como todos os outros. O Deus que habita em mim, habita em todo mundo. E a terceira definição de humildade que Emmanuel nos passa é que a humildade é liberdade interior, de constante renovação. Olha que coisa mais linda que Emmanuel nos ensina. Liberdade interior de constante renovação. Quem é perfeito não precisa melhorar. Quem é perfeito não tem que melhorar. Então, se eu só desenvolvo em mim e acredito para mim, né, que o meu orgulho me faça acreditar que eu não tenho defeitos, que eu sou uma pessoa que eu atingi um limiar, que eu sou melhor do que os outros, para dizer o português bem claro, o que eu preciso mudar? Não tem aquele adágio do esporte, um time que está ganhando não se mexe? Se eu estou no meu melhor, não preciso mudar. Mas então a humildade vem e diz para mim, não. Você não é perfeita, mas tudo bem, porque ninguém é nesse padrão. E eu posso viver no meu nível. Deus me ama assim, Jesus me ama assim. É normal que eu seja uma pessoa falível nesse mundo. Então eu posso me modificar. Eu sou livre para mudança, livre.
E assim eu posso mudar de ideia, mudar de paradigma, construir uma pessoa nova, romper com velhas crenças, dizer para as pessoas: eu estava errada quando eu disse aquilo para você, eu estava errada quando pensava daquela maneira, me perdoe, me desculpe. Eu agora quero fazer diferente. Isso é liberdade. Uma liberdade que Sócrates, lá na Grécia Antiga, sabe o sábio Sócrates? Ele já tinha percebido. Uma vez numa conversa com a esposa dele, quando ele estava preso, a gente sabe que o Sócrates foi preso, condenado pelos políticos do seu tempo, porque pregava essas ideias já pré-cristãs, e ele foi condenado a beber cicuta, né? Essa era a condenação dele. E um dia antes, a esposa vai visitá-lo lá na prisão, e toda chorosa e triste, ela disse para ele: ah, mas você está preso. Ele disse para ela: eu não estou preso. Eu estou livre, eu sou livre. Presos estão aqueles que me condenaram. Ah, mas você vai morrer. Uai, mas não vamos todos? Ele disse para ela. Aí ela falou assim: ah, mas você vai morrer injustamente. Ele falou: e você queria que fosse justo? Que fosse justamente? Ainda bem que injustamente. Então, com essa percepção, veja como realmente ele estava livre, livre até do sofrimento, da morte eminente. Então, quando Jesus nos ensina a humildade diante da vida, é isso que ele nos ensina. Ele nos ensina a sermos livres do nosso passado delitoso, livre dos erros. Quando ele diz para nós no Evangelho: reconcilia-te com teu irmão enquanto caminha com eles, ele fala para mim: vai lá, pede desculpa, faz as pazes, fica bem com as pessoas. Sabe por quê? Porque isso não vai virar um ódio, uma vingança, uma coisa de reencarnações, onde um vai obsidiar o outro, onde um vai fazer, o outro vai se vingar, o outro vai se vingar de novo, o outro vai fazer de novo. E aí encarnações de sofrimento. Larga a mão disso, Jesus nos diz. Reconcilia-te com teu irmão. Fica livre de tudo isso. Olha que coisa mais linda o perdão de Jesus. Por outro lado, quando ele nos fala ainda, né, de humildade e perdão sempre, quando ele nos fala da coisa da humildade que faz com que nós não nos tornemos pessoas vaidosas, ciumentas, arrogantes. Jesus disse assim um dia para nós, que a doçura e a brandura era o melhor caminho. Ele exemplificou. Jesus era gentil no trato. Os relatos do Evangelho dão conta disso, e dos Espíritos depois. Ele se dava com todo tipo de gente. Ele tinha amigos entre os doutores da lei, ele tinha amigo entre os romanos, ele tinha amigo entre o povo simples. Ele era gentil. Esse era o modo de ser do Mestre Jesus. E assim ele nos ensina que a gentileza, a doçura, a brandura, né, torna o nosso caminho mais tranquilo. Quem é que gosta de gente arrogante? Quem é que gosta de pessoas prepotentes? A gente pode tolerar, a gente pode até bajular pessoas assim, mas gostar, a gente gosta mesmo é da doçura, a gente gosta da gentileza. Então, com esses ensinamentos, nós vamos vendo que o orgulho é uma tolice, a humildade é muito melhor. Se eu sou orgulhoso, eu sou uma pessoa que começa a criar uma ilusão, né? Eu vivo num castelinho de ilusões. Então, no meu castelinho de ilusões, eu acredito que eu sou especial e diferente de todo mundo. E, portanto, que eu tenho direitos melhor do que os outros. Só que, na verdade, no embate da vida, no dia a dia, esses meus direitos não são respeitados. Porque se
se eu sou melhor que os outros, eu deveria ter mais do que os outros têm, mas não tenho. E isso me dá frustração, desespero, né? É como quando uma pessoa sai atrasada de casa para um compromisso, e aí ela gostaria que não tivesse carro nenhum na rua, porque aí ela poderia ir rapidinho, direto, e não chegar atrasada. Mas não é que tem um monte de carro na rua? E aí não é que o indivíduo da minha frente é um lerdo que não sabe dirigir? Na minha opinião, né? Porque sempre é um lerdo que não sabe dirigir. E eu tenho que passar por ele, e não é que eu encontro outro lerdo que não sabe dirigir logo adiante também? E aí eu já fico zangada, já chego no meu compromisso irritada, e tudo isso vai criando dentro de mim todas essas frustrações, porque se eu sou melhor do que os outros, por que eu não tenho a melhor casa, o melhor carro, o melhor emprego? Por que a minha família não é a mais perfeita? Eu começo a me comparar, e dessa comparação surge um sofrimento enorme para mim, porque eu começo a achar e perceber que o que o outro tem é melhor do que o que eu tenho, e isso me causa uma agonia, e isso vai criando dentro de nós o que é chamado de enquistamentos de sentimento. É como se fosse uma coagulação dos sentimentos, é como se eles fossem ficando não fluidos, não fluíssem, vai ficando difícil, amarrado, formando como que nódulos, tensões no meu espírito. E a gente sabe que esses nódulos espirituais, eles vão, no meu espírito, reverberar para o meu perispírito, e do meu perispírito acaba reverberando para o meu corpo físico. E muitas patologias advêm disso. Muitas patologias, algumas das quais a gente mencionou: ansiedade, depressão, até mesmo úlceras, até mesmo tumores físicos, câncer. Então, quantas doenças cultivadas pelo orgulho e pela vaidade que não fazem o menor sentido, uma vez que nós somos todos filhos profundamente amados de Deus igualmente. E a mesma coisa, o perdão. Quantas vezes o rancor, o ressentimento, ele cria esses mesmos nódulos energéticos em nós? Olha a palavra, ressentimento. Sentir de novo, ressentir, sentir outra vez. Só que o meu cérebro, o nosso cérebro humano, ele não compreende o que é ficção e o que é realidade. Tanto é que quando a gente tem um sonho, né, o nosso corpo reage como se a gente estivesse vivendo aquilo mesmo. Então, por exemplo, eu tomo um susto lá no sonho, acordo com o meu coração palpitando, parece até que eu vivi aquilo. Meu cérebro não consegue diferenciar. Então, quando eu estou com um ressentimento, eu fico sentindo e sentindo e sentindo e sentindo sempre de novo e de novo, de novo. Para o meu cérebro é como se eu estivesse vivendo aquela situação difícil mais e mais e mais e mais. E todo o impacto negativo daquilo vem para dentro de mim. Então, o perdão, ele é o romper com tudo isso. Nas palavras de Divaldo Franco, perdoar e esquecer o mal é a mesma coisa, mas não necessariamente ao mesmo tempo. Porque perdoar é um movimento da alma, é um sentimento. Esquecer já é um fenômeno fisiológico da memória. Porém, ele diz assim, perdoar é você evitar o desejo de vingança. É você quebrar o que os hindus chamam de roda de Sansara. A roda de Sansara é a coisa do eu faço mal para você, você se vinga em mim. Eu fico com raiva, eu me vingo em você. E aí você vai, eu vou. Você vai, eu vou. E nessa a gente fica preso. Vidas, muitas vezes. Então, é romper com isso. É quebrar o sentimento de vingança. É eu entender que o mal do outro, por mais que tenha me afetado, é do outro. Ele pode até me fazer mal, mas ele não pode roubar a minha paz.
Eu devo entender que o outro está no nível dele e eu estou no meu nível. Tem gente acima e abaixo de mim na evolução, tem gente acima e abaixo do outro na evolução. Eu respeito a diferença que o outro representa para mim. Eu respeito o lugar de brigada, eu respeito o lugar dele. Assim como um dia eu palmilhei esses mesmos lugares. Muitas vezes uma pessoa notadamente com sentimentos e condutas inferiores àquilo que nós já aprendemos como certo. Às vezes nós temos uma consolidação de uma postura ética em algum aspecto, de honestidade, de justiça, e o outro que me afeta não tem. Mas quem sou eu para dizer que eu não pisei naquele mesmo degrau que ele pisou? Que eu não palmilhei aquele mesmo caminho? E Jesus me acolheu ali como me acolhe agora, como me acolhe para o futuro. Então, como eu posso lançar sobre esse meu irmão a fúria, a vingança, o sentimento de descrença sobre ele? Não nos enganemos. Nós somos amados, muito amados por Jesus, profundamente amados, e assim todos são. E o progresso é um processo, mas a lei do progresso é uma lei de Deus. Todos estamos nesse caminho. Então, com esse pensamento, eu posso me desvincular do mal do outro e substituir aquele mal por bem. Então, ao invés de praticar o mal contra o outro, eu posso praticar o bem, se não ativamente, passivamente, não me vingando, não falando mal, deixando passar. E com o tempo e o trabalho no bem, o esquecimento vem. E quando o esquecimento vem, eu sou invulnerável àquele mal. Porque somente a mágoa me coloca à mercê daquilo que me magoou. Somente a tristeza e o ódio permitem que o meu inimigo me domine. Quando eu me livro desses sentimentos, o mal não me domina mais. E de novo, eu não represo em mim magnetismos e energias que eu devo fazer fluir para o bem. Eu estou fazendo bem, eu estou indo adiante, eu estou deixando para trás. E aí esse fluxo energético me favorece, porque se eu represá-lo, os nódulos magnéticos se formam novamente dentro de mim. E olha aí ele se transformando em doenças físicas. Há uma coisa muito interessante que a própria medicina de hoje, ela busca compreender, porque existem pessoas que são mais vulneráveis a certas doenças do que outras pessoas, né? André Luiz, no seu livro Evolução em Dois Mundos, ele diz que todos nós temos predisposições mórbidas. O que é isso? Significa que todos nós temos predisposição, tendência a todas as doenças. Porém, nem todos nós temos todas as doenças, né? Então, você veja, por exemplo, a depressão. Existem pessoas que sucumbem à depressão, outras não estão deprimidas. Existem pessoas que desenvolvem certas doenças, outras não desenvolvem. Por quê? O que acontece? A medicina quer entender isso, porque entendendo isso é um meio de prevenir. E aí vamos olhar, né? Vamos ver a medicina, a psicologia, a psiquiatria, tentando encontrar a variável que torna uma pessoa capaz de ser mais feliz ou torna uma pessoa mais predisposta a adoecer. E aí eles vão levantando. É questão cultural? Não. Em todos os países esses problemas acontecem, independente do tipo de cultura. É questão financeira? Não. A gente vai ver isso sobre a palha e sobre o cetim, como se diz, né? No rico e no pobre. É questão de idade? Infelizmente também não. Nós vemos o idoso como vemos a criança,
criança, como vemos o jovem, muitas vezes, né? É questão, pegando no caso a depressão como exemplo, é questão de genética? Não também, porque estudos feitos até com gêmeos univitelinos, aqueles gêmeos que são idênticos, que têm exatamente o mesmo DNA, acontece de desenvolver, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, o outro não. É questão de traumas vividos? Também não, porque existem pessoas que suportam situações extremamente traumáticas e se reerguem de uma maneira a se tornarem até melhores, mais felizes e mais gratos. E outras pessoas que vivem aquela mesma situação de trauma se destroem com aquilo. Então parece que não há uma variável. Aí vem a psicologia moderna e diz assim, olha, parece que metade de nós, 50% do que nós somos, são as experiências ambientais. Genética, ambiente, cultura, traumas e experiências vividos. Mas 50%, isso palavra da psicologia moderna, é o que eles chamam de ambiente não compartilhado. O que é esse ambiente não compartilhado? Ah, é assim, ó, é o que cada um é dentro de si. Tá? Nós espíritas sabemos o nome disso há muito tempo. Isso aí chama reencarnação. Chama experiências reencarnatórias. Então, efetivamente, nós trazemos experiências e aprendizados dentro de nós que nos fazem únicos. E desse único, eu posso vir a ser o que eu quiser. Eu posso ficar à mercê das predisposições mórbidas, das doenças, mas eu também posso me levantar e ser luz e bênção a partir daqui. Nessa noite, não é pretensão nenhuma minha querer nos fazer todos entender como é que a gente vai desfrutar da máxima saúde, do máximo bem-estar, até porque quem me dera, né? Se nem para mim eu tenho esse conhecimento. Porém, é para que nós possamos olhar para esse Evangelho de Jesus e seus ensinamentos. Olhar que o nosso Mestre não nos pede grandes mudanças. Olhar que o nosso Mestre pede que a gente dê um passo adiante, um só. Como ele falou para Paulo de Tarso no caminho de Damasco. Quando Paulo estava lá caído no chão, né, que tinha ido lá perseguir e matar cristãos em Damasco, ele se encontra com Jesus, Jesus aparece para ele, ele fica lá todo perdido, e ele diz para Paulo diz para ele, Senhor, o que queres de mim? E Jesus diz para ele, entra na cidade, só diz isso, não diz mais nada. Então ele pede para Paulo um movimento, entra na cidade. Deixa que o próximo passo se esclarece por si mesmo. E aí Paulo entrou, encontrou lá o ancião que ele perseguia, o cristão que ele considerava execrável, e foi esse que curou a sua cegueira. Talvez para nós, aquele nosso irmão que nós consideramos inferior é aquele que vai curar a nossa cegueira. Mas com toda certeza, o nosso Divino Mestre nos ama muito. E muito embora muita gente não goste do Natal, porque diz assim que o Natal é comércio, né? Ou então é liturgia, ou então são recitar de ensinamentos religiosos, ou coisas desse tipo, vamos lembrar apenas que o Natal é o nosso Divino Mestre se humilhando da sua condição suprema para vir nos curar e nos ajudar. Tudo que o Mestre Jesus vê quando olha para nós é o anjo que dorme dentro de nós. Esse anjo que um dia vai despertar. Tenhamos esperança, tenhamos alegria, tenhamos amor por nós mesmos, perdoemos aos outros e perdoemos a nós. Apliquemos o Evangelho em nós, porque aplicar o Evangelho no outro é vaidade. Aplicar o Evangelho em si mesmo é prosperidade e crescimento. Diz
que a gente tem aqui no cérebro, numa região atrás do lobo pré-frontal, atrás dessa área, elementos de natureza sublime, o que os especialistas chamam de núcleo divino, incorruptível, todos temos, e que ele vai se desenvolvendo ao longo das encarnações e da nossa evolução. É o anjo que dorme em nós, que Jesus olha e vê. E Deus, nosso Pai Criador, ama o verme como ama o anjo. E que entre o verme e o anjo, a única coisa que existe de diferente é o tempo e as experiências que a gente vive. Meus amigos, um Feliz Natal para todos vocês, para todos nós. Muita paz, muita luz. Muito obrigada. Então, quando eu perguntei para ela se ela estava preparada, desculpa, eu já sabia a resposta. É isso. Né? 20 anos aqui na casa, quando nós convidamos alguém, né, a Fátima está aqui, para fazer qualquer coisa, pessoal, vocês às vezes se perguntam, será que eu estou preparado? Vocês podem ter certeza que vocês já estão preparados. 99% já está bom. Então, quando eu perguntei para ela, está preparada? Ela falou, nunca. Eu só fizesse eu já sabia o que vinha depois. É exatamente isso que vocês presenciaram. Muito obrigado, Valéria. Né? Mais uma vez, superou as nossas expectativas. Né? Então, em nome da casa, dessa grande família, da Dona Santa, que não está presente fisicamente, mas espiritualmente, com certeza, né? A gratidão que nós temos por vocês, especialmente pela Valéria, pelo evangelho que ela fez, mas a gratidão por todos vocês. Mais uma vez, vocês abrilhantaram a nossa casa, essa família, mais um ano, com muitos desafios, mas com certeza, com muita fé no coração. Que Jesus realmente significa o que a Valéria passou para nós. Muita alegria, que nós estamos aqui na condição de seres humanos. O que Jesus pediu para nós é que nós só fôssemos seres humanos, nada além disso. E o Evangelho de Jesus nos dá toda a condição para isso. Então, muito obrigado a todos vocês, um Feliz Natal. Para quem a gente me vê daqui para frente, um abraço e um feliz ano novo. Muito obrigado.